Bom, pessoal, vamos dar continuidade então à segunda parte do curso, né? Na verdade, a terceira parte do curso, essa parte extra que a gente fala sobre crescimento orientado pela demanda, né? Liderado pela demanda. E a aula de hoje ela vai ser muito no sentido de tentar interpretar um pouco os resultados e as discussões que vocês fizeram na aula passada, a aula com o Lucas, né? E a ideia é dar para vocês um instrumental para vocês verem a teoria que está por trás disso. O que está guiando esse pensamento de que a questão setorial é relevante, de que o que você exporta importa, né? O que você exporta não só o volume do que você exporta, mas também a qualidade das suas exportações é relevante para determinar o crescimento de longo prazo. E para isso a gente vai usar essencialmente os trabalhos desenvolvidos pelo Caldor, que é um autor que escreveu entre 1950 até 1980, quando ele falece, né, nos anos 80, e que tem uma contribuição bastante interessante nessa perspectiva, embora outros autores tenham dado prosseguimento no que ele desenvolveu. Ele tem uma visão bastante interessante que ele deu, vamos dizer assim, a base para o que a gente pode entender hoje como o crescimento orientado ou liderado, né, pelas exportações em especial, e depois para o crescimento restrito pelo balanço de pagamentos, que é o que a gente vai ver na segunda parte da aula. Bom, eu vou compartilhar com vocês a tela aqui do... Então, a gente tem aqui, basicamente, a gente está nessa aula do meio, né? Nessa terceira aula dessa parte extra do curso. A gente viu o modelo Harold Doman, que é o modelo da base para entender os modelos tanto pela oferta como pela demanda, e a gente falou do que seria um modelo de um crescimento liderado pela demanda. Quais são os fatores e por que capital e trabalho eles não são exogenamente dados, eles são gerados pelo próprio processo produtivo. E a gente vai ver o crescimento liderado pelas exportações agora, o crescimento liderado restrito pelo balanço de pagamentos, né, mais tarde um pouco, e a próxima aula a gente vai discutir a questão da distribuição de renda, como que ela afeta o crescimento, né, já que uma vez que a gente viu lá na aula de crescimento liderado pela demanda, que um dos fatores que faz com que a demanda se ajuste é exatamente o fato de você distribuir renda a favor dos salários ou a favor dos lucros, e isso é extremamente determinante no processo de desenvolvimento de longo prazo das economias. Bom, se a gente olhar para essa discussão sobre crescimento orientado pela demanda, liderado pela demanda, um ponto que retorna para a gente e que foi desenvolvido por esses autores muito antes dos trabalhos do Arrow, e principalmente os trabalhos que a gente viu do Homer, é exatamente a discussão de retornos crescentes de escala. O Smith, lá nos final do século XVIII, né, ele já colocava essa questão dos retornos crescentes de escala como um ponto-chave. Aliás, a gente começou o curso falando disso, né? E, na verdade, o Ricardo, né, o Davi Ricardo, ele abandona, e o próprio Smith mesmo, a partir do quinto capítulo, né, abandona essa noção de que a divisão do trabalho gera ganho de escala. Então, o retorno de escala ele existiria, né? O retorno crescente de escala ele existiria, e ele seria derivado exatamente da divisão do trabalho. Só que uma coisa que estava no Smith, que o Young recupera, né? Esse Young escreveu em 1928, é a noção de que você só consegue dividir trabalho se você tiver um mercado grande o suficiente para isso. Então, você tem uma endogeneidade aí entre divisão do trabalho, que é o que vai gerar retornos de escala, e a extensão dos mercados. O Young, o que ele faz? Ele fala que isso é um fenômeno macroeconômico. Ele fala, olha, está lá no Smith. E realmente a gente verifica nessa análise, nas análises econômicas propriamente ditas, né? É um fenômeno macroeconômico no sentido de que não é uma coisa de um setor específico que tem retornos de escala. Tudo bem, um setor pode ter retornos de escala. Então, uma indústria específica, e é o que o Arrow fala, você tem learning by doing, né? Que a produtividade cresce mais rápido. Quando o produto cresce mais rápido, é um retorno dinâmico, isso pode existir no nível setorial. Mas para existir um crescimento do produto mais rápido, tem que existir o crescimento da demanda mais rápida. E a demanda cresce na medida em que você expande a sua produtividade. Então, o ganho de produtividade faz com que haja aumento da demanda
Por quê? Porque na medida que você tem ganho de produtividade, ou você reduz preço e o que você tem de dinheiro, o seu salário real, vamos dizer assim, aumenta, porque o que você tem de recursos vai valer mais, então você tem uma expansão da demanda, ou se você não reduz preço, você gera mais produto, né? Então você tem ali, você tem a possibilidade ali de aumentar a renda da população. Então o aumento da produtividade é de duas uma. Ou ele aumenta a renda, ou ele reduz preço. O que é o salário real? O que é a renda real? É a renda dividida pelo preço. Então, se você tem ou a redução do preço ou o aumento da renda, basicamente você está expandindo a economia. E essa expansão da economia faz com que você tenha mais possibilidades, e aí a gente volta para o Smith, né? Tenha mais possibilidades ainda de dividir o trabalho e gerar mais ganhos de escala, porque dividindo o trabalho você tem exatamente esses fatores, tais como learning by doing, colocado pelo Arrow. O que o Caldor faz? Ele recupera um trabalho de 1949 do Verdun, esse cara aí que está na lei de Caldor-Verdun. O que ele faz? Ele mostra que isso acontece na manufatura. Ele estava olhando para a manufatura, para a agricultura e para a mineração. E para os serviços tradicionais, né? Não existia ainda serviços tecnológicos naquela época, tanto quanto óbvio, né? Serviços tecnológicos eles surgem pesadamente nos anos 80 e não daria para justificar, falar, olha, se não teve a capacidade de ver que daqui a 30 anos, 20 anos, os serviços tecnológicos também poderiam ter esses retornos crescentes de escala, como a gente discutiu na aula passada. Mas ele está olhando para a manufatura e fala, a manufatura é sujeita a retornos crescentes de escala. O aumento da produção manufatureira eleva a possibilidade de divisão do trabalho, né? Se a gente olhar para a visão do Smith, e isso faz com que você tenha aí um ganho ainda maior de produtividade. Então, o learning by doing acontece na manufatura. Por que ele não acontece na agricultura e na mineração? Porque exatamente o problema da agricultura e da mineração é que você tem os recursos naturais como determinantes da sua produtividade. Então, aumentar muito a produção agrícola vai fazer que você encontre uma barreira física que é exatamente a barreira do limite que você tem para a produção de grãos, para a produção de vegetais, em geral, e isso é um limitante. A mineração, mesma coisa. Aumentar a produção da mineração não gera retornos crescentes de escala. Na verdade, gera retornos decrescentes de escala. Porque na medida que você aumenta a produção da mineração, você usa mais recursos naturais e esses recursos vão se tornando escassos. Então, o que o Caldor coloca, e ele recupera a lei do Caldor, a lei que como um fato estilizado percebido pelo Verdun, né? Ele faz uma regressão bem simples, na verdade, e ele verifica que o aumento da produtividade na indústria é correlacionado com o aumento da produção na indústria, mas nos outros setores não. Nos outros setores você tem o contrário. O que determina o crescimento da produtividade nos outros setores? Basicamente, a absorção de mão de obra. Na agricultura, por exemplo, que é um setor que usa muita mão de obra nos estágios iniciais de desenvolvimento, você tem um excesso, uma subutilização de mão de obra, né? Tem gente sobrando ali, trabalhando basicamente com autossustentação, né? Produzindo para o autossustento. Na medida que você vai tirando essas pessoas, a agricultura não perde produtividade, porque a produtividade dela é essencialmente determinada pela produtividade do solo. A mineração, a mesma coisa, ela não perde produtividade. Você vai colocando máquina ao invés de pessoas e isso vai tornando mais produtivo. Na verdade, você aumenta a produtividade na medida que você tira as pessoas, porque o produto fica igual e o número de pessoas está diminuindo. Se o número de pessoas está diminuindo e o produto está igual, a produtividade, que é o produto pelo número de trabalhadores, está aumentando, né? Então, o que acontece? Enquanto na manufatura a gente tem o crescimento endógeno da produtividade, bem a lá o modelo do Homer, né? Modelo AK. Se na manufatura a gente tem esse crescimento endógeno da produtividade, nos demais setores, na agricultura e na mineração, né? São os demais setores ali para o Caldor, você tem esses fatores sendo completamente exógenos. Eles são exógenos porque eles são determinados por um outro setor. Eles são essencialmente determinados pela manufatura, que além de absorver os trabalhadores e que faz com que aumente a produtividade da agricultura e da mineração, faz também com que esses setores tenham tecnologia disponíveis.
Então, insumos para a agricultura são todos produtos desenvolvidos pela indústria de fertilizantes. Máquinas e equipamentos para mineração são todos desenvolvidos pela indústria de máquinas e equipamentos. Então, você tem uma indústria ali que ela é, ao mesmo tempo, geradora de produtividade nela mesma, ela é geradora de produtividade nos outros setores. Isso por si só já seria bem interessante para a gente poder analisar uma diferença setorial. Mas o Calder vai além. Não é só uma questão tecnológica. Você tem uma questão de estruturas de mercado que diferenciam esses dois setores. Enquanto na mineração e na agricultura, essencialmente, os países são tomadores de preço. Então, você está exportando commodities. O que é uma commodity? Commodity é um preço dado, né? Basicamente é isso. O que define uma commodity? É um produto padronizado que o preço é determinado internacionalmente. Então, nesses setores, o que acontece? Tem uma pressão de demanda, o que vai acontecer com a produção desses setores? Ele vai aumentar um pouquinho, mas essencialmente, o que vai aumentar? O preço desses produtos. Eles são tomadores de preço. Você tem ali basicamente uma lei de oferta e demanda funcionando otimamente ali, daquele jeito bem teorizado lá pelo, a gente chama de Valrasiano, né? Que você tem oferta elástica, as duas, a oferta crescente, a demanda decrescente, e isso se resolve. Bom, na manufatura, a gente tem uma situação bastante diferente. Você tem concorrência imperfeita, principalmente na manufatura de alta tecnologia. Por quê? Porque a gente viu lá nos modelos, modelo schumpeteriano, isso é muito anterior a esses modelos, mas a gente viu nos modelos schumpeterianos, a gente viu no modelo de Homer de 1990, que esses setores mais tecnologicamente mais avançados, e ali ele está falando da manufatura como setor tecnologicamente mais avançado, esses setores, eles não concorrem, eles não produzem produtos comoditizados, eles inovam, eles sofisticam o produto. E isso é, por um lado, gerado pela existência de concorrência imperfeita, porque você precisa ter concorrência imperfeita para ter estímulo à inovação, e por outro, ele gera concorrência imperfeita, porque você vai gerar diferenciação de produto. Se você tem diferenciação de produto, você tem concorrência imperfeita. Bom, então, essencialmente, nesses casos, o que acontece? As empresas trabalham com um grau de capacidade, elas não produzem com toda a capacidade, então você tem um aumento de demanda sendo absorvido pelo aumento de produção, e não pelo aumento do preço. Quando você tem aumento de demanda, as empresas elas olham para aquilo e falam, olha, eu tenho capacidade de ofertar mais e não preciso aumentar o preço. Então, essencialmente, isso vai ser base para a gente entender o primeiro efeito aí, que é como que o aumento da demanda em um setor, no caso da mineração e da agricultura, né, o setor, a gente chama de setores primários, o aumento de demanda gera aumento de preço e na manufatura o aumento de demanda gera aumento de produção. Bom, além de olhar para o lado da oferta, é interessante para a gente também olhar para o lado da demanda. O que seria olhar para o lado da demanda? Seria ver os fatores, se a gente está falando que a demanda é absorvida de forma diferente, né? Um caso é absorvida pela produção e outro caso é absorvida pelo preço, seria interessante a gente olhar o que faz com que se tenha uma diferença na demanda entre os setores. E isso aí está totalmente relacionado, a gente está entrando exatamente naquele ponto destacado pelo Palma, né, sobre a adaptabilidade da demanda, sobre a capacidade que os países que produzem produtos mais interessantes mundialmente vão ter no sentido de geração de renda. Então, o que acontece? No caso de uma região, vamos dizer assim, que esses modelos eles são bem interessantes para análise regional, depois a gente vai ver na próxima parte da aula, que no nível nacional eles se tornam um pouco limitados. Mas para análise regional, para o desenvolvimento regional, o que a gente tem? Que a exportação da região, o que a região produz, ela vai ser essencialmente a única fonte autônoma de crescimento. Por quê? Porque o consumo ele é endógeno, né? Ele é determinado pela renda, o gasto do governo, ele no curto prazo ele pode ser até exógeno, mas ele tem uma limitação fiscal, né? O governo precisa de aumentar a renda de aumento de renda para poder gastar mais. Já as exportações não, elas são totalmente exógenas. Elas dependem do quê? Da renda do resto do mundo. E elas vão gerar consumo e investimento pelo efeito multiplicador, que
que seria o efeito multiplicador keynesiano, né? Se aumenta as suas exportações, se aumenta uma demanda exógena, demanda autônoma, isso vai gerar o efeito multiplicador na economia. E por um efeito acelerador. O que é o efeito acelerador? Na medida que você aumentou a demanda, você tem que aumentar a sua capacidade de produção. Se você aumenta a produção, você tem que aumentar a capacidade de produção. O que significa que você vai investir mais. Então, consumo e investimento são puxados essencialmente pelas exportações. Só que as exportações, elas dependem essencialmente da renda mundial e não da renda doméstica. Eu estou exportando, eu não estou produzindo para mim mesmo. Então, quando aumenta a renda do mundo, eu exporto mais. Quando aumenta a renda minha, eu importo mais, né? Aquele modelinho básico que a gente vê em macro 2, né? A gente está em macro 3, então a gente usa aquele conhecimento de macro 2 para tentar aplicar aqui. Bom, quanto mais o produto é demandado, maior vai ser o impacto do crescimento. Se você tem um produto que ninguém quer, que ninguém demanda no mundo, lembra da adaptabilidade da demanda lá do Palma. Se você tem um produto que ninguém quer, que ninguém demanda, bom, o aumento da renda vai fazer com que quase não altere sua demanda, suas exportações. Agora, se você produz o produto que todo mundo quer, se você tem capacidade de reestruturar a sua produção para produzir exatamente aquilo que o mundo inteiro está demandando, bom, você vai ter um aumento muito maior das exportações. Então, qual que é o cerne ali que a gente vai ver agora dessa lógica aí de oferta e demanda, mudanças tecnológicas e mudanças externas? A noção básica que a gente vai ver agora, que é sobre causação cumulativa, é a ideia de que o aumento das exportações leva ao aumento do consumo e do investimento, e, portanto, da produção. Só que o aumento da produção, em setores que têm retornos crescentes de escala, leva ao aumento da produtividade. E isso vai fazer com que a gente se torne mais produtivo e possa, inclusive, aumentar as exportações, gerando um ciclo virtuoso de crescimento. Então é isso que a gente vai falar agora. A gente vai falar desse modelo de causação cumulativa. O Calder escreveu esse texto, essencialmente, ele organizou esse raciocínio em 1970. Em 1975, Dixon e Tyrrell, eles apresentaram um modelo que tenta exatamente explicar isso. Ele fala, olha, o consumo, como a gente estava falando, o consumo é função da renda doméstica. Você vai consumir mais porque você tem mais renda. O investimento é função da renda doméstica, por conta do efeito acelerador que a gente estava falando. O aumento da renda vai fazer com que você invista mais. E aí vocês percebem que tem uma diferença do investimento dos modelos neoclássicos, que eram determinados pela poupança. Aí aumenta a demanda, aumenta o investimento. Porque se tem mais demanda, você vai ter mais possibilidades de investimento. Você tem um animal spirit lá, keynesiano, funcionando, né? Então você tem mais possibilidades de venda, você tem mais mercado, você vai investir mais para atender aquele mercado. O gasto do governo essencialmente depende da renda no longo prazo, né? No curto prazo até que nem tanto. Você pode ter déficit fiscal, mas no longo prazo ele depende. Por quê? Porque se você começa a gastar muito e não tem renda, basicamente você não tem de onde tributar. Se você não tem de onde tributar, tem um problema sério aí, que é exatamente o financiamento dos seus gastos. Então, esse gasto do governo aqui, ele essencialmente depende da renda. As importações, obviamente, dependem da sua renda doméstica. Quanto mais eu produzo, mais eu importo de insumos, de máquinas. Quanto mais eu produzo, mais eu importo de bens de consumo, né? Porque eu tenho mais renda. Então, eu tenho aí, basicamente, as importações também dependendo da renda. O que não depende da renda são as exportações. Então, o aumento das exportações, ele é determinado pela renda externa. E aqui eu vou escrever essa funçãozinha, que é uma função de taxas de crescimento. Agora a gente vai mudar um pouco o significado, e esses autores eles usam as taxas de crescimento, sendo não usando GY, né, mas usando Y minúsculo. Mas eu poderia colocar GY aqui, é uma função do crescimento das exportações. Seria o GX. X é a exportação, né? Mas como eles usam tudo em taxa de crescimento, para não ficar escrevendo tudo G alguma coisa, a gente vai escrever Yzinho, que agora não é mais renda per capita, mas é o crescimento das exportações, o crescimento das exportações vai determinar o crescimento da renda, por conta desse cara aqui, que mede os efeitos multiplicadores sobre consumo, e os efeitos, sobre o consumo e sobre o gasto do governo, né? E os efeitos
aceleradores sobre o investimento. Esse cara aqui é o multiplicador, a gente chama super multiplicador de Hicks. Hicks que desenvolveu essa ideia de que você tem que ir além do multiplicador keynesiano, você tem que olhar para o super multiplicador. Ele considera o multiplicador keynesiano e o efeito que isso tem sobre o investimento, né? Bom, além disso, você tem que olhar para o que determina essas exportações. Quais são as funções que determinam, o que explica as exportações? A gente falou que, por um lado, você tem as exportações sendo determinadas pela renda externa, né? Isso aqui está falando que ela é elástica, isso aqui mede a elasticidade, ela é elástica em relação à renda externa. Então, se eu dobro a renda externa, se esse epsilon é igual a 1, eu dobro o x. Se eu triplico a renda externa, eu triplico as minhas exportações. X são as minhas exportações. Por outro lado, as exportações também são determinadas pelo preço. Preço do quê? Preço do seu produto. Então, o preço doméstico em relação ao preço externo vai determinar, por isso que é o D e F, né? Doméstico e foreign. Forâneo. Preço doméstico e preço forâneo, eles são determinados por questões que a gente vai discutir depois, mas eles explicam essencialmente se eu vou conseguir exportar mais ou menos. Explicam em função do quê? Desse mizinho aqui, esse N, né? Então, o nome certo não é M, não é N, né? É Mi. E esse Mi, ele basicamente mede a elasticidade a elasticidade preço das exportações. Ele é negativo porque quanto maior for o preço doméstico, menos eu vou exportar. Quanto maior for o preço externo dado o meu preço doméstico, mais eu vou exportar. Porque é uma relação de preços, né? É uma elasticidade que a gente está olhando para uma relação entre o preço doméstico em relação ao preço externo. Então, quanto maior for o preço doméstico, em relação ao preço externo, menos eu exporto. Por isso que ele é negativo. Quanto menor for, mais eu exporto. Em taxas de crescimento, fazendo basicamente aquilo que a gente tinha feito naquelas análises de aplica logaritmo, deriva em relação ao tempo, o que a gente vai chegar? A gente vai chegar aqui, o crescimento das exportações, que era aqui que a gente estava querendo explicar, ele é determinado pelo diferencial de preço doméstico externo e pela renda externa. São dois fatores que determinam, lógico, e os parâmetros que são as elasticidades, essa aqui negativa e essa positiva, né? Bom, o que determina a renda externa? Qualquer coisa que eu não tenha controle nenhum. O que determina o preço externo? Qualquer coisa que eu não tenha controle nenhum. O preço doméstico, por sua vez, ele pode ser visto como uma variável endógena no nosso modelo. A gente vai tentar entender o que determina o preço doméstico. Bom, a gente, no modelinho bem clássico de concorrência imperfeita, você tem markup, né? O preço de um produto, ele é essencialmente dado pelo custo unitário de produção, quanto você gasta para produzir cada unidade, né? E eu gasto com salários, essencialmente, aqui para simplificar, né? Só tem salário na produção, mas eu gasto com salário, essencialmente, e eu pago o markup dos capitalistas, dos vendedores desses produtos, né? Eu pago o quê? Uma taxa a mais dependendo do meu grau de monopólio, do meu grau de concorrência. Aí, né? Se eu tiver um monopólio bastante alto, ou monopólio alto não, né? Monopólio é tudo, mas se eu tiver um mercado extremamente concentrado, provavelmente eu vou ter um markup maior. Bom, dado que você não está mexendo na estrutura do markup e não está mexendo nos salários, o que vai determinar a sua produtividade, o crescimento da produtividade? Esse Qzinho aqui. Desculpa, do preço. De preço, né? O que vai determinar o crescimento do preço? Esse Qzinho. O que esse Q é? Esse Q é basicamente a produtividade. Quanto que cada trabalhador produz? Cada trabalhador recebe W. O capitalista recebe tal. Esse Tzinho aqui, né? O capitalista recebe isso. A produtividade vai ser o que vai determinar o meu preço no final das contas. Se o salário não está crescendo, ou está crescendo uma taxa constante, o markup não está crescendo, ou está crescendo uma taxa constante, e a produtividade está crescendo, o preço está caindo. Então a gente tem aqui uma equação dinâmica que mostra como que o aumento da produtividade faz com que o preço caia. Essencialmente aquilo que a gente estava falando lá no começo, né? O que a gente está olhando aqui? A gente está falando assim,
O aumento da produtividade vai fazer com que eu ou aumente a renda, e aí eu posso absorver esse aumento de produtividade por aumento do salário ou do markup, né? Então, seria o aumento da renda, ou eu reduzo o preço. O que eu estou olhando aqui? Estou falando que tem uma relação inversa entre aumento da produtividade e aumento do preço. Quanto maior for a produtividade, o crescimento da produtividade, né? Porque a gente está olhando tudo em taxas de crescimento aqui. Aqui seria o nível, que também tem essa relação, né? Mas quanto mais rápido crescer a produtividade, mais devagar cresce o preço. E é isso que está na essência desses modelos. Por quê? Porque se a gente for lembrar lá da lei de Calder-Verdon, né? Ou lei de Verdon, só que eu coloquei aqui. Se a gente for lembrar, o que a gente tinha? A gente tinha retornos crescentes de escala na manufatura. O que significa isso? Que quanto mais você produz, mais você tem ganhos de produtividade. Esse lambda aqui está medindo isso. Como o aumento da produtividade, e aqui a gente só coloca o T1 para tornar o modelo dinâmico, né? E também porque tem um processo, qual que é o mecanismo pelo qual isso acontece? Você vai aumentar a sua produção, você vai investir mais, investindo mais, lembra do Arrow, né? Do Learning by Doing, investindo mais, você vai ter maior capacidade de produzir com mais eficiência e isso vai aumentar a sua produtividade. Então tem um tempo até que isso aqui se realize. O que vai ser extremamente importante para a gente entender essa dinâmica. Porque o que a gente está vendo aqui? Que a produtividade é determinada pela renda. O preço é determinado pela produtividade. As exportações são determinadas pelo preço. E a renda é determinada pelas exportações. A gente volta aqui para baixo. No período seguinte, quanto maior for minha renda, maior vai ser a minha produtividade. Maior sendo minha produtividade, maior é a minha competitividade. Esse preço aqui está mostrando que eu tenho ganho de competitividade. Quanto maior for a minha competitividade, maior são as minhas exportações, óbvio. Quanto maior forem minhas exportações, como a gente está num modelo de concorrência imperfeita, isso se reverte ao aumento da produção e não ao aumento dos preços, né? Lembra? Gera um aumento de exportação, eu gero aumento da produção, gerando aumento da produção, eu gero mais aumento da produtividade. Para entender um pouco melhor isso aí, o que eu fiz? Eu substituí uma fórmula na outra, na outra, na outra, na outra. Eu não, né? Quem fez isso foi o Dixon e o Tyrrell. Eles fizeram isso e chegam nessa fórmula aqui, que a renda de hoje ela é determinada por esse fator aqui, multiplicado por aqui eu coloquei um ômega, ele simplifica todos aqueles preços externos, aquela monte de coisa, que a gente não determina. É determinado por esse cara aqui que a gente chama atenção, que é basicamente a renda externa, multiplicado pela minha elasticidade de renda das exportações, vou falar dela daqui a pouquinho, menos a inclinação que é dada por esse cara aqui, né, que seria aqui basicamente a elasticidade de renda, e ela é positiva porque esse cara aqui é negativo, né? Lembra que o Mi ele mede a elasticidade de preço, elasticidade de preço das minhas exportações, então é negativo, né? Quanto maior o meu preço, menor são minhas exportações. A elasticidade de preço é sempre negativa. Então aqui a gente tem uma inclinação, né? Que é a multiplicação desses três fatores, em relação ao YT1. Se a gente colocar isso no gráfico, a gente tem essa linha preta, que é a relação entre o que eu produzo hoje, a taxa de crescimento da minha economia hoje, com relação à taxa de crescimento no período anterior, ela vai ser dada por essa forma. Que é basicamente assim. Eu tenho aqui os fatores que determinam os fatores exógenos, né, das exportações, obviamente multiplicado por o quê? Pela minha elasticidade renda das exportações, e pelo supermultiplicador do Hicks. O que isso aqui está falando? Que a minha renda de hoje vai ser dada por fatores exógenos, certo? Elasticidade de renda e o supermultiplicador, e pela renda externa. E por fatores endógenos. Quais são esses fatores endógenos? Substituindo lá, a gente tem que os fatores endógenos são esses caras aqui. Lógico, esse cara aqui é exógeno, está só multiplicando. Esse cara aqui, mas qual que é o fator endógeno central aqui? Que é ele que vai impulsionar os ganhos de produtividade, né? Em desse lambda. Quanto maior for o lambda, maior é o impulso da produção em relação aos ganhos de produtividade e, portanto, maior vai ser o impacto do meu crescimento passado sobre o crescimento de hoje. Então, eu tenho essa linha preta aqui, resumindo, basicamente,
a relação entre o crescimento passado e o crescimento de hoje, que é positivamente relacionado. Quanto maior for o crescimento do passado, maior é o crescimento de hoje, por conta daquele fator que a gente viu, né? Por conta dessa, voltando aqui, por conta desse sisteminha aqui, que esse que leva a esse, que leva a esse, que leva a esse, aqui no começo. Então você tem aqui essa linha positivamente inclinada. Se você tiver, por exemplo, 0 de retornos crescentes de escala, essa linha ela é flat, ela é linear, ela é zerada aqui. Por que a gente faz essa análise? E por que a gente coloca essa renda de equilíbrio aqui? Porque sempre que eu tiver nessa situação aqui, antes dessa curva, o meu crescimento de hoje é maior do que o meu crescimento do passado. Certo? À esquerda aqui, qualquer ponto à esquerda dessa linha de 45 graus, que é quando o crescimento é exatamente igual, né? Qualquer ponto à esquerda, o meu crescimento de hoje é maior do que o crescimento do passado. Então, o que acontece? O crescimento do passado está fazendo com que eu cresça mais, até que eu chegue nesse ponto. O que acontece nesse ponto? O crescimento de hoje é exatamente igual ao crescimento do passado. Se o crescimento de hoje é exatamente igual ao crescimento do passado, esse processo de causação cumulativa para de acontecer. Se eu passo desse ponto aqui, cadê meu? Apertei. Se eu passo desse ponto, eu estou numa situação em que o crescimento do passado é maior do que o crescimento de hoje. Se o crescimento do passado é maior do que o crescimento de hoje, minha economia está tendo um decrescimento, está tendo um efeito negativo aí da causação cumulativa, né? Está gerando um efeito negativo, porque o crescimento do passado está influenciando negativamente o crescimento de hoje. Está fazendo com que eu cresça cada vez menos. Porque, lógico, ele é menor do que o crescimento de hoje, né? Desculpa, ele é maior do que o crescimento de hoje. Então, o equilíbrio, esse sistema estaria em equilíbrio, ele tende a ficar em equilíbrio nesse ponto. O crescimento anterior é igual ao crescimento de hoje. Ou seja, essa aqui é a taxa de crescimento da minha economia. É a taxa de crescimento que equilibra, que faz com que eu não esteja nem acelerando, nem desacelerando minha taxa de crescimento, né? É a taxa de crescimento estável, que o crescimento do ano passado é igual ao crescimento desse ano. Eu queria chamar a atenção para duas coisas aqui que são essenciais nesse modelo e aí a gente conclui. Bom, o primeiro, quando você tem o aumento da elasticidade renda, o que é a elasticidade renda? É quanto que a demanda externa afeta na minha produção, nas minhas exportações. Elasticidade renda das minhas exportações, né? Quando eu tenho aumento da elasticidade renda, o que acontece? Eu tenho, basicamente, né, que o meu produto passa a ser mais demandado no exterior. Se o meu produto passa a ser mais demandado no exterior, eu vou exportar mais. Exportando mais, eu desloco essa curva inteira para cima. E deslocando essa curva inteira para cima, eu venho para cá nesse ponto. Certo? Se eu deslocar essa curva para cá, eu venho para cá. Se eu deslocar essa curva para cima, eu venho para uma situação melhor. Então, quando eu aumento a minha elasticidade de renda das exportações, eu aumento a minha taxa de crescimento. Por outro lado, ou pelo mesmo lado, né? Mas quais são as outras possibilidades de aumentar a minha taxa de crescimento? Basicamente, quando eu aumento o meu coeficiente de Verdun, que é dado essencialmente pelos retornos de escala, né? Retornos de escala dinâmicos, com Learning by Doing, por exemplo, e quando eu aumento o multiplicador de Hicks. Eu faço com que a demanda externa se multiplique mais rapidamente na demanda doméstica. O resultado disso, e é bastante intuitivo, é que a gente vai ter uma função mais inclinada aqui, porque aquele efeito cumulatividade está sendo mais presente. Ele depende essencialmente desses caras. E aqui eu queria chamar a atenção especial para o coeficiente de Verdun, ou para a lei de Verdun, né? Ou para a lei de Calder-Verdun, que mede os retornos crescentes de escala. Se a gente produz produtos com maiores retornos crescentes de escala, essa curva é mais inclinada e a minha taxa de crescimento é maior. Opa, passei. Se eu produzo produtos com maior elasticidade de renda, eu desloco essa curva para cima e a minha taxa de crescimento é maior. Então, o que vai fazer com que os países divirjam em termos de renda? Fatores essencialmente ligados a esses dois pontos. Primeiro, você ter produtos mais sofisticados, que as pessoas demandem mais, o mundo demande mais, e aí a gente lembra daquele trabalho do Palma, né, que ele mostra que o que as pessoas estão demandando mais? Demandando mais
eletrônicos, demandando mais máquinas e equipamentos, demandando mais automóveis, demandando mais computadores eletrônicos, né? Químicos, fármacos. As pessoas demandam mais isso. O que as pessoas demandam menos? Conforme a renda vai crescendo, tem uma elasticidade de renda menor que 1. Só lembra do Prebisch aí, né? Aquela discussão do Prebisch-Singer. Elasticidade de renda menor do que 1, os bens primários. Por quê? Porque conforme você aumenta a renda, é a lei de Engel, que a gente fala, né? Conforme você aumenta a renda, você demanda proporcionalmente menos alimentos, menos matérias-primas. Isso significa o quê? Que o aumento da renda mundial vai fazer que você demande menos desses caras. Se você produz muitas matérias-primas, você vai diminuindo esse cara, esse ponto aqui onde cruza. Se você produz muito mais produtos sofisticados, que as pessoas demandam mais, você coloca essa curva aqui para cima e você vai ter uma taxa de crescimento maior. Se você produz produtos com altos retornos de escala, essa curva vai ter uma inclinação maior. Vai virar para cá. Isso vai fazer com que você produza mais, sua renda seja maior. A renda no equilíbrio vai ser maior. Certo? Então, você vai fazer com que você cresça mais rápido. A divergência de renda, então, ela é explicada essencialmente num processo de causação cumulativa pelos setores que você produz. Essencialmente, se você produz na manufatura ou, hoje, nos serviços mais sofisticados, ou nos eletrônicos, ou químicos, farmacêuticos, o que acontece, basicamente, você vai ter uma produção, uma renda maior. Na verdade, uma taxa de crescimento maior, né? Lembrando que esse Yzinho aqui não é renda, é taxa de crescimento, é o GY, daquele modelo que a gente falava antes. Bom, só para resumir um pouquinho do que a gente falou nessa aula, acho que já estendemos demais o prazo, né? A gente tem aí uma noção que é básica para entender a diferença setorial, que é o fato de que a indústria ela apresenta retornos crescentes, a manufatura, né? Retornos crescentes, enquanto a agricultura e mineração não. Elas não apresentam agricultura e mineração, não porque eles são problemáticos entre si ali, mas é porque eles apresentam o limite deles dado essencialmente pela disponibilidade de fatores. Outro ponto é essa noção de concorrência. Se a gente está falando de indústria, a gente está falando de concorrência imperfeita. E, além disso, se a gente está falando de indústria, a gente está falando de um setor manufatura, né? Ou agora, mais olhando para uma realidade mais moderna, manufaturas de alta tecnologia, que foi aquilo que o Paulo mostrou, né? E tudo bem, você tem já entre manufaturados e primários uma baita diferença. Mas entre os manufaturados você também tem uma baita diferença. Baita diferença do quê? Do crescimento ao longo do tempo. Conforme a renda das pessoas vão crescendo, eles vão demandando mais e mais produtos sofisticados. Então, produzir esses produtos faz com que você tenha uma maior elasticidade de renda. Essa lógica de causação cumulativa, portanto, ela é dada essencialmente por aumento das exportações, gera aumento de produção, que gera aumento da competitividade, aqui por conta do efeito multiplicador supermultiplicador do Higgs, né? Que geram, por sua vez, aumento de competitividade por conta do aumento da produtividade, basicamente retornos de escala, que levam ao aumento das exportações. E aí você entra num processo de causação cumulativa. E aí o que você exporta faz com que a renda sua cresça a taxas maiores ou menores. As rendas das economias, não só o nível de renda, mas a taxa de crescimento da renda das economias divergem não por conta da taxa de poupança, como disse o Homer, mas essencialmente, lá no modelo AK, né, quando eu falei disso, ou por conta da tecnologia dada, como a gente viu no modelo do Solon, ou por conta de investimento em pesquisa, que como se fosse uma coisa exógena. Não, diverge pelo produto que você produz. E aí o investimento em pesquisa, por exemplo, ele vai ser endógeno. Porque se você produz produtos que demandam muito investimento em pesquisa para você estar na ponta, você vai ter que investir mais em pesquisa. E aí, investindo mais em pesquisa, você vai ter, sim, os resultados que você encontrava lá no modelo dos modelos schumpeterianos e no modelo do Homer. Mas você vai ter exatamente porque você está produzindo produtos de alta sofisticação tecnológica. Bom, pessoal, essa parte aqui da aula é isso.
Vamos para a discussão e depois a gente volta aqui para a segunda parte. Vai ser mais curtinha e a gente conclui essa discussão sobre demanda, essa discussão sobre exportações, para a gente ir na última aula aí para a discussão sobre distribuição de renda.